Um complemento do canal, dizendo que não, eu entendo que, falando sobre a questão de que eventualmente as informações verdadeiras sobre a questão trabalhista de alguma forma me fariam, vamos dizer, ter medo e portanto eu sairia do ministério. O fato de que eu não trabalhasse no secular me faria ali ter alguma vergonha de sair do ministério. Mas eu entendo que não, porque, por exemplo, nem é isso que eu tinha, só menos se fosse só para trabalhar informações só falsas no que se refere à questão trabalhista, eu teria saído do ministério. Em relação à questão da verdade, não, porque se eu fosse protegido nos argumentos, mesmo na questão verdadeira, e protegido por outras pessoas, eu acredito que eu encararia, sim. Eu acredito que eu encararia. Então, eu não acho que se o tema fosse trabalhado com mansidão e de uma maneira favorável a mim, eu não acho que seria necessariamente um motivo de vergonha. Mas, ao mesmo tempo que também seria um motivo de vergonha, seria que tanto ou eu ou outras pessoas que se manifestassem sobre esse tema trabalhista teriam que falar eventualmente contra a igreja, o que também para mim era um impeditivo e também para mim era motivo de sair do ministério. Não porque eventualmente as pessoas não pudessem ofender a igreja, mas porque eu teria vergonha de falar isso. Teria vergonha de falar que eventualmente a igreja estaria causando problemas para mim e tudo mais. E eu não concordo. Então, aí sim, nesse ponto eu não sei em eu falando isso, se em eu falando isso, ou se outra pessoa, outro pregador falasse isso, como seria eventualmente a reação, né? Claro que eu teria mais coragem se ali outra pessoa, outras pessoas falassem isso e não eu. eu falar, acho que eu não teria zero coragem sobre isso, mas não entendo. Eu entendo que há circunstâncias em que apenas as informações verdadeiras sobre o trabalho secular, eu teria resistido, sim. Acho, inclusive, já fiz vídeo sobre isso, na verdade, né? Mas não só com as informações verdadeiras trabalhadas do jeito certo. E aí que tá, e dois motivos aqui. Mais dois motivos. Porque se eu me defendesse, eu não teria tanta credibilidade. Porque aí eu falando de mim mesmo, inclusive o Novo Testamento diz isso, né? Aqueles que falam de si mesmos, né? E nesse caso, entenderia um pouco que seria algo que me faria perder credibilidade. Claro, eu sou suspeito para falar de mim. No primeiro ponto, mesmo talvez não fosse exatamente não é que seria um elogio, mas seria uma autodefesa, que é mais ou menos algo que sim, uma autodefesa que de alguma forma estaria me auto justificando, que é me colocando como, tipo, é um pouco um elogio, de certa forma não deixa de ser um auto-elogio. Eu fiz isso, mas agi de maneira correta e tal. Então é como se eu estivesse falando de mim mesmo, eu perderia credibilidade. E por quê? E porque eventualmente, se eu, como eu achava, eu tenho algum pecado, eu não sei se exatamente Deus vai me ajudar nessa circunstância de me defender, né? Então, interessante, o próprio Novo Testamento diz que, vamos dizer, Deus não ajuda ou ajuda menos pecadores. Então, no meu caso, eu não achei justamente que seria ajudado. Então, se eu fosse ajudado ali por outra pessoa nesse tema, a ponto de não ser criticado, eu entendo que se eu fosse ajudado por outra pessoa, não por outras pessoas nesse tema, que eu não sei, que não me parece que é algo que realmente aconteceria, eu entendo que sim, poderia se eventualmente fazer, né? Mas aí que tá, apenas hipóteses de informações verdadeiras e mesmo em se falando das informações verdadeiras, eu teria que ser ali ajudado e protegido. Nesse primeiro ponto, que não é algo que eu acho que ocorreria. E no segundo ponto, aquela coisa, eu me defender não geraria menos credibilidade. Então, fica esse complemento no canal. Acho que não, acho que dá sim. Dependendo de como fosse trabalhar a questão com mansidão e com proteção a mim, eu não vejo realmente maiores problemas. Porque mesmo assim, a imagem poderia ser, vamos dizer, um pouco danificada, mas pelo menos haveria todo esse aparato, né? Então, apenas esse complemento, Ivan.